Beleza, beleza, beleza. Agora são 14 horas e 5 minutinhos. Repete, Rosinaldo. 14 horas e 5 minutos, Moreira. Olha, eu quero mandar um abraço todo especial. Ontem, inclusive, até me perguntaram pelo Ninja, pelo Fernando, né? Ninja. Grande Ninja, né? Ele me ligou agora, né? Está ouvindo o programa. Ninja, um abraço para você. O Ninja ficou por demais uma pessoa conhecida aqui no município de Jaru, tendo em vista aí uma série de vídeos que ele fez, né? Então, um abraço para o Ninja, e os políticos gostaram, né? Ficou conhecido aí como o homem do vídeo, né? Mas é isso aí. Mas, meus amigos, meus ouvintes do Brasil inteiro, né? Não vou falar nem dos da China. Melhor deixar o da China para lá, porque aí eu vou ter que falar chinês. E aí não vai dar certo. Você fala chinês? Não. Ou Osnaldo? Não, fala não. Você fala, não, já tentou aprender? Tô falando português muito ruim ainda. E como é que é o nome da nossa ouvinte lá de Santa Cruz de La Sierra? É a Lília, rapaz. Lília, saiba de uma coisa. Ele está respondendo porque eu falei o nome. Porque senão ele não falaria. Eu lembrei da... Ele havia literalmente esquecido o seu nome. Lília, um abraço para você, para seu esposo, para todos os seus familiares que estão lá na Bolívia nos ouvindo, né? Ela, filha da Arluz e do nosso amigo Jorginho. Diga. Eu lembrei da locutora Lília Guerra. Lília Guerra. Você lembrou porque eu disse, rapaz. Fala a verdade aí. Você é político, vem com onda agora, né? Mas muito bem. Pessoal, como eu havia prometido, eu convidei o nosso amigo Robert Murakami, que vem aqui não como jornalista, que vem aqui simplesmente, eu diria, para esclarecer uma série de normas que realmente as pessoas precisam entender, em especial os funcionários públicos. Então ele vem aqui como presidente interino do Sindismuj, haja visto que o presidente saiu candidato, está fazendo a sua campanha. Então o Robert, como presidente interino do Sindismuj, do Sindicato dos Funcionários Públicos do município de Jaru, vem aqui exatamente trazer esclarecimento sobre a informação coletiva da Prefeitura Municipal de Jaru às secretarias municipais. Então foi um documento que foi enviado, né, para todas as secretarias, que fala exatamente sobre normas administrativas pertinentes sobre os afastamentos para acompanhar familiar. Isso tem causado uma série de problemas, e muito disso me disse. Então eu espero que na qualidade de conhecedor, na qualidade de realmente representante de uma categoria, você, Robert, saiba realmente dar as devidas explicações de como as coisas irão funcionar, né, para o nosso público que está nos ouvindo. Boa tarde, é um prazer te receber. Boa tarde, Elcio Moreira, boa tarde, Rosinaldo, boa tarde, os ouvintes, boa tarde especial a todos os servidores públicos municipais de Jaru, boa tarde aí à diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E como você bem disse, Moreira, esse documento, ele vem causando, digamos, espécie junto aos servidores. E traduza para as pessoas mais humildes e mais simples essa palavra tão bonita, espécie. Indignação. Ficou mais fácil das pessoas entenderem. Eu, como sou um jornalista do Beabá, do ABC, eu gosto de falar muito claramente para os ouvintes. Indignação. Então, causa espécie, causa indignação. E cabe ao sindicato trazer aí os esclarecimentos e as orientações cabíveis aos nossos servidores. Eu quero me ater especificamente ao documento, Elcio Moreira. É um documento que traz aí alguns artigos e eu vou ler o artigo e fazer o comentário a respeito do entendimento do sindicato em relação a cada artigo desse. Espero que você seja sucinto. Agora, faça a explicação para as pessoas o que é essa palavra sucinto. Sucinto, breve, muito rápido, breve, exatamente. Então vamos lá, este documento se aqui é vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo, exatamente. A comunicação interna circular 07 de 2024, de 29 de agosto de 2024, é do Departamento de Gestão de Pessoas. O assunto é informação coletiva. Com os cordiais cumprimentos, vimos através deste reiterar
as normas administrativas pertinentes sobre os afastamentos para acompanhamento familiar. Documento. Em âmbito municipal da Lei 2.228, GP 2017, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaru, diz aqui o seguinte, então vamos lá, são alguns artigos. Artigo 26. O servidor que não comparecer ao serviço por motivo de doença ou força maior, deverá comunicar à chefia imediata. Correto. Deve ser feito. Parágrafo 1º. As faltas ao serviço por motivo de doença são justificadas para fins disciplinares de anotação no assentamento individual e pagamento, desde que a impossibilidade do comparecimento seja abonada pela chefia imediata, mediante atestado médico expedido pelo órgão oficial e apresentando a chefia imediata em até 24 horas após o término do período de ausência a ser justificada. Neste parágrafo eu trago aqui uma observação. O prazo que pode não ser cumprido se o servidor estiver fora do município ou acompanhando familiar, que é o caso, 24 horas. Como esta normativa, muitas pessoas falam, mas o que a CLT diz, que é interessante até o servidor que não é público, da iniciativa privada, o que a CLT diz? A CLT, ela não define qual é o prazo de entrega do atestado. A empresa, por meio de regulamento interno, poderá fixar o prazo, que é o caso que a prefeitura fez. Está correto, ela fixou o prazo de 24 horas. Assim, tem-se entendido, pautado na razoabilidade, atenção para este nome, razoabilidade, que o prazo adequado de entrega é de 48 horas após o fim da licença, o que não exime o empregado de avisar com antecedência sobre eventual afastamento e utilizar os meios digitais para dar ciência ao empregador em caso de urgência, quando for possível. Ressaltamos que é prudente ter 2 vias, colher aviso de recebimento datado e permanecer com cada parte de uma via. Então, a primeira orientação que eu passo, por mais que a administração pública utiliza-se dos mecanismos eletrônicos, nós temos o EPROC, é muito importante você fazer uma cópia, pega o original, faça uma cópia, entrega o original, por favor, assine aqui, date e assine o recebido para mim, guarde aquele documento. Guarde aquele documento. Então, veja que, embora a prefeitura, o executivo municipal, determine o prazo de 24 horas, nem mesmo a CLT, ela determina este prazo legal, o que é razoável o prazo de 48 horas, certo? Parágrafo 2º. As faltas ao serviço por doença em pessoa da família, através de atestado médico oficial, são justificadas na forma e para fins estabelecidos no parágrafo anterior. Correto, certinho. Artigo 100. O servidor que necessitar faltar por questão de saúde deverá comprovar necessidade mediante atestado, o qual deverá ser homologado quando superior a 5 dias, certo? Parágrafo 1º. Somente são válidos para justificar as faltas os atestados emitidos por médicos ou odontólogos. Neste quesito, neste parágrafo, eu trago aqui uma observação importantíssima, que é o que vem ocorrendo reiteradamente. Não pode exigir o CID, a Classificação Internacional de Doenças nos atestados. É facultado ao empregado permitir constar ou não este CID. E o que vem ocorrendo, principalmente aqueles que passam pela junta médica, que passam pela perícia, ou que têm que apresentar esse documento ao seu chefe imediato, a exigência deste CID. Moreira, isso vem causando um grande constrangimento. São pessoas que, de repente, estão com doenças transmissíveis, são pessoas que não querem expor o seu problema de doença, Aqui, ó, de problema de doença, que é a Classificação Internacional de Doença. Hoje nós temos muito utilizado o CID-10, mas já está em uso o CID-11. Você está falando aí com relação ao CID, que significa... É aquela classificação, por exemplo... CID. Classificação, identificação de doença. Por exemplo... Isso aí não é obrigado... Não
Não, você vai à consulta, por exemplo, toda doença tem uma classificação que é internacional. Isso, exatamente. Hoje nós temos a primeira edição, que foi o CID-10, já se está utilizando o CID-11, inclusive, certo? O CID, vamos pegar F31.0, de uma enfermidade, de uma enfermidade. Isso, exato. E assim vai para outras doenças, certo? Essa classificação, por lei, não pode constar no atestado caso o funcionário que nós estamos tratando de servidor não permita. Então não autorize, aí é uma opção do funcionário não deixar que a identificação seja feita ou não. Exato. Isso aí cabe exclusivamente ao funcionário. É uma questão do funcionário. Ao paciente, vamos colocar assim, ao paciente. Exatamente. Só que quando chega na prefeitura, para apresentar, a própria administração exige que se tenha esse CID. Então veja o tamanho do constrangimento. Mesmo sem ser obrigado, eles exigem. E isso vai contra a lei, inclusive. Então a própria prefeitura chama a atenção das pessoas, dos advogados, assessoria jurídica da prefeitura, para fazer uma observação ao chefe. Façam da mesma forma que fizeram aqui essa informação coletiva, constando a lei que não obriga o servidor a colocar isso lá. Então é um constrangimento enorme. Várias pessoas, vários funcionários estão sendo constrangidos. Mas você fala com relação a esse constrangimento. Qual a razão que você acha que o funcionário fica constrangido? Simples. Eu chego, por exemplo, digamos eu sou professor. Digamos que eu tenha, vamos pegar aqui um exemplo hipotético, que eu seja portador de AIDS, certo? Doença sexualmente transmissível. Sim. Tá? Tem lá o CID, deve ter o CID lá da AIDS, com certeza da imunodeficiência. Aí eu chego lá pro meu diretor com aquele documento e coloco aqui para ele, na mesa dele. Aquele documento fica ali em cima da mesa que vai ser encaminhado lá para o departamento de gestão de pessoas, que outras pessoas vão ver. Então, assim, algo que deveria ser apenas entre mim e o médico, passa a ser praticamente... né? Aí todo mundo vai praticamente público, né? O Robert está com AIDS. Não encosta no Robert porque ele está com AIDS, que existe a discriminação. Exatamente. Existe. Isso é um exemplo dependendo da doença, existe sim. Tá? E aí outras, temos câncer, aquela coisa toda, né? Então, mas é lei, tá? A lei faculta essa autorização ou não do paciente. Só que, infelizmente, o executivo, a prefeitura, ela vem exigindo isso e causa aí esse constrangimento. Esse constrangimento, né? Que você fala. Muito bem. Parágrafo 2º, continuando o documento. É de até 15 dias o limite de faltas que poderão ser justificadas, sendo que para o período superior deverá o servidor pleitear licença para tratamento de saúde. Beleza? Artigo 3º. O servidor, essa aqui vem causando uma indignação enorme. O servidor poderá justificar uma ausência por mês quando a falta for para acompanhar consulta médica de pais, filhos e cônjuge. Vejam só, uma ausência por mês. Então o pai, o filho e o cônjuge pode ficar doente uma vez por mês. Para ele tem que permitir só uma vez por mês. Vamos agora, atenção servidores, fiquem atentos a este entendimento que nós colocamos em relação a este parágrafo. O 3º. O entendimento dos tribunais, Moreira, causas já julgadas, no sentido de que não havendo outra possibilidade, os pais podem se ausentar do trabalho para acompanhar o filho menor até o médico e ter esta ausência justificada e abonada pela empresa, já que a garantia de cuidado do filho, além de estar estabelecida na Constituição Federal, é um dever estabelecido no exercício do pátrio poder, conforme define o Estatuto da Criança e do Adolescente. Considerando este entendimento, deve ser o quê? Negociado com o empregado a quantidade de faltas a serem abonadas, analisado cada caso em particular, se a guarda ela é unilateral ou compartilhada com outro genitor, se há outros parentes no núcleo familiar que podem dividir o acompanhamento médico com o empregado, haja vista a ausência de regulamentação para estas faltas. Então vejam que nós estamos falando de entendimento dos tribunais. Já, olha só, lembram o que o parágrafo diz? Poderá justificar uma ausência por mês para acompanhar consulta médica de pais, filhos e cônjuges. Agora, ouçam o que diz aqui a medida provisória 1116 de 2022. Até
6 dias para acompanhar sua esposa ou companheira em consultas médicas ou exames complementares durante o período de gravidez, que é o que o marido tem direito através desta medida provisória. Então não é 1, já são 6. Então vejam, estamos falando de lei. A empresa não é obrigada a abonar a falta do empregado que acompanhou o filho doente ao médico, mas tampouco pode utilizar a referida falta para punir o trabalhador, demitindo-o por justa causa, por exemplo. E aqui na Prefeitura de Jaru nós temos redução de salário, para você ter ideia, perca de gratificação se for o caso. Por conseguinte, ainda que o funcionário perca o dia da falta e, inclusive, o valor do descanso semanal remunerado, esta falta não poderá constituir justa causa para demissão por iniciativa da empresa. Olha só para você ver o que esse parágrafo, a análise desse parágrafo traz ainda. É direito fundamental do menor à saúde, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E também no artigo 4º da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se de direito fundamental a ser garantido obrigatoriamente em caráter prioritário por toda a sociedade, tendo em conta essa garantia alcançada ao menor, imprescindível que se propicie à mãe, que é o caso, geralmente acompanha, o direito de ausentar-se do trabalho para acompanhar o atendimento médico do filho menor, que se encontra com saúde debilitada, sem que seja essa penalizada com a perca do salário, que é o que já vem ocorrendo na Prefeitura de Jaru. A Constituição Federal, no artigo 230, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas. Vejam que o parágrafo 3º deste documento diz aqui o seguinte: uma ausência por mês quando a falta for para acompanhar a consulta médica de pais, que geralmente são idosos, né? Filhos e cônjuges. O que diz a Constituição Federal no artigo 230? Impõe, é imposto à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, e junto a isto, o Estatuto do Idoso, atenção aí, servidor público que tem seu pai, tem sua mãe, que já são idosos, prevê que é direito do idoso internado e em observação que um acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Diante desta situação, talvez a saída seja um dos maiores pilares do direito, ou seja, lembra daquela palavra que eu falei? Razoabilidade, que nós vamos explicar daqui a pouco. Essa é o entendimento do Sindicato dos Servidores Públicos perante a este parágrafo, tá? Vamos ao parágrafo 4º. O servidor deverá comprovar a necessidade da presença pessoal no caso de acompanhamento ao cônjuge, bem como ser a única pessoa disponível quando o acompanhamento for os pais. É algo absurdo. Digamos que meu pai, minha mãe infartou, está indo lá para o João Paulo II, eu tenho que provar para a prefeitura primeiro que eu sou o único filho, que estou à disposição, que tenho a disponibilidade para acompanhar. Eu tenho que provar o óbvio. Então, se eu tenho lá, a família tem 5, 6, 7 filhos, e de repente cabe a mim essa responsabilidade, dada inclusive pela família, ou independente disso, é o que eu posso e o que eu devo fazer pelo meu pai e pela minha mãe, aí eu tenho que primeiro provar, deixa meu pai e minha mãe infartando lá. Aí eu vou provar para a prefeitura que eu sou a única pessoa para fazer isso. Então, olha o nosso entendimento. Um dos maiores pilares do direito é a razoabilidade. O que é isso? O princípio da razoabilidade determina que os atos administrativos
devem ser o quê? Coerentes, lógicos e justos. Então, punir um servidor porque ele não provou que era a única pessoa, então assim, chegamos à beira do absurdo. Parágrafo 5º, continua o documento. Parágrafo 5º. Somente será válido para justificar a ausência, o acompanhamento ao filho de até 14 anos de idade com deficiência comprovada, sendo que quanto este não há limite de idade. Este parágrafo aqui trouxe também muita indignação junto aos servidores que me questionaram o seguinte: então o meu filho de 15 anos ele tem que ir lá sozinho ao médico. Vamos entender. Volto a repetir. Um dos maiores pilares do direito é a razoabilidade, o princípio que determina que os atos administrativos devem ser coerentes, lógicos e justos. A jurisprudência. O que é a jurisprudência? Entendam aí, meus colegas servidores. É o conjunto de decisões precedentes de um órgão julgador no exercício da aplicação da lei, versando sobre um determinado tema que serve como base para novas decisões. Então vejam que diante da mesma situação, há uma jurisprudência que entende que crianças, adolescentes e idosos precisam de acompanhamento em hospitais e internações e assim, a falta ela é justificada e a empresa precisa aceitá-la sob pena de violação do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a adolescência vai dos 12 aos 18 anos. Já para a Organização Mundial da Saúde, a adolescência vai dos 10 aos 20 anos de idade em complexo. De acordo com o parecer, anotem aí, número 25 de 2013 do Conselho Federal de Medicina, em caso de urgência e emergência, o atendimento ao menor de idade deve ser realizado imediatamente e logo após, o médico ele deve entrar em contato com os responsáveis o mais rápido possível. Ainda segundo o parecer, no caso de pacientes pré-adolescentes, as condições de comparecimento espontâneo ao serviço, o atendimento poderá ser efetuado, o adolescente ele pode espontaneamente ir buscar o seu atendimento, desde que haja simultaneamente o contato com os responsáveis. Quem diz isso é o Conselho Federal de Medicina. Já o Ministério da Saúde recomenda que a equipe médica encoraje o adolescente ao quê? Envolver a família no acompanhamento dos seus problemas, já que os pais ou os responsáveis têm o quê? A obrigação legal de proteção e orientação de seus filhos ou tutelados. Entenderam? Já o parágrafo 6º. A Junta Médica Oficial de Ofício remeterá à Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar quando constatado que os documentos apresentados divergem da avaliação realizada. Todavia, o servidor só poderá justificar uma ausência por mês quando a falta for para acompanhar a consulta médica de pais, filhos e cônjuges, seguindo as normas supracitada, tendo em vista o parecer jurídico 1223 de 20 de 8 de 24, quando o servidor necessitar acompanhar a pessoa da família por motivo de doença por um período de um dia, o mesmo deverá abrir processo junto ao protocolo a fim de pleitear a licença. Tá correto? Quem assina o documento é Simone Andréia Geraldo, diretora do Departamento de Gestão de Pessoas. Documento este assinado eletronicamente, também por José Iago Martins Souza Vasconcelos, coordenador da Divisão de Formação e Qualificação, Laís Carla Macedo de Oliveira Cardoso, assessora de Expediente e Gestão de Pessoas, Deila Pinheiro Coimbra, assessora de Expediente de Gestão de Pessoas, Laís Ariela Rocha da Silva, também assessora de Expediente, e Simone Andréa Geraldo, diretora de Departamento. Então, portanto, Moreira, estas são as explicações, os esclarecimentos, artigo por artigo, e dizer o seguinte, que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais considera este documento, lamentavelmente, um documento que não parte do princípio da razoabilidade, vem trazendo grandes prejuízos, e a orientação aos servidores filiados junto ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaru, ocorrendo qualquer prejuízo que possam, ou qualquer situação que possa constrangê-los,
possam nos contatar para que nós possamos acionar a nossa assessoria jurídica para que as devidas providências sejam tomadas. Agora, Robert, deixa eu perguntar para você o seguinte, me diga uma coisa, logicamente que a Prefeitura Municipal, ela tem lá o seu departamento jurídico. Sim. E esse documento, ele é elaborado e com certeza ele leva um ok do departamento jurídico. Certo. Como é que vocês veem isso? Por que razão? Se você está indo contra uma série de coisas que estão expostas aí, e que você inclusive fala as leis que vão de encontro, que são totalmente contrárias a algumas coisas que estão nesse documento, como é que você, por que razão você acha que isso é feito, é elaborado e mandado para as secretarias para cumprirem algo que está errado? Moreira, eu gostaria de ouvir muito o procurador, alguém da assessoria jurídica da Prefeitura para lhe responder com maior clareza a respeito disso. De repente, aí uma suposição minha, a sugestão ou apontamento desses assessores para que não seja um documento feito desta forma, até porque o operador do direito, ele tem muito claro tudo isso que nós colocamos aqui. Ocorre que pode ter ocorrido o apontamento por este assessor jurídico da Prefeitura e este apontamento não ter sido atendido por quem assina, por quem manda, que é o gestor, o prefeito do município. Você acha que pode ter acontecido isso? De repente, não sei, é uma suposição. Porque qualquer operador do direito está muito claro o que está acontecendo. Está lido aqui e as leis estão aí. Pode. E o documento está devidamente assinado aí por uma série de pessoas que você, inclusive, frisou. Pode. Os nomes. Agora, o que nos causa também é o seguinte, porque, lamentavelmente, desde o ano de 2017, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, nós não conseguimos, e olha que nós insistimos de diversos meios, manter diálogo junto à administração, até para que situações como estas não pudessem ocorrer na administração municipal. E todas as portas foram fechadas para o sindicato, né? E várias atitudes antissindicais foram promovidas pela atual gestão, pela Prefeitura Municipal de Jaru, pelo gestor João Gonçalves Silva Júnior, que tem como vice-prefeito Jefferson Lima, tá? Junto ao sindicato. É esta dura e triste realidade. Então, pessoas já vieram a óbito no município, pessoas estão depressivas, doentes, pessoas estão pedindo demissão, funcionários públicos. Peguem aí, qualquer um que esteja talvez aí dizendo, não, o presidente interino do sindicato está falando bobeira, né, ou está faltando com a verdade. Façam então, qualquer um aí, busquem junto à Prefeitura, do ano de 2017 para cá, os números de PADs abertos, processos administrativos abertos, desde 2017 para cá. Peguem o número de 2017, quando o prefeito João Gonçalves Silva Júnior assume a prefeitura e é reeleito. Nós temos 8 anos dessa gestão, certo? Peguem o número de PADs que foram abertos, o número de demissões, o número de pessoas que pediram demissão, o número de pessoas que estão readaptadas, doentes, o número de pessoas que faleceram diante de uma imposição, digamos, subjetiva. Você concede, digamos, Rosinaldo, uma gratificação que na educação já chamaram de GEP, GAT, GAVEM. E a pessoa, ela adoece, para não perder a gratificação ou parte dela, ela começa o quê? A se obrigar a trabalhar doente. E pessoas já não perder a gratificação ou parte dela, para não... Porque as pessoas têm conta para pagar, as pessoas têm os seus compromissos, certo? Então, de forma subjetiva, pessoas já vieram a óbito no município de Jaru, né? Além de várias outras ações e atitudes que diretores de escola, secretários municipais, gestores, chefes de departamento, os chefes do 1º, 2º, 3º escalão fazem constantemente, diariamente, junto aos servidores. Façam aqui uma consulta ao Ministério Público do Trabalho, aí porque a pergunta pode estar agora na cabeça do nosso ouvinte: por que o sindicato não fez denúncia?
busquem o Ministério Público do Trabalho e observem que cada local de trabalho deveria ter um banner do Ministério Público do Trabalho orientando quanto a atitudes antissindicais. Aquele banner não está lá por acaso. Faz parte de um termo de ajuste de conduta do qual a Prefeitura já não está cumprindo. E isso vai causar, e já está causando, grandes prejuízos à administração pública. Esta é a triste realidade. Ok, eu acho que o espaço lhe foi cedido. Logicamente que os grandes interessados em toda essa situação são os funcionários públicos e indiretamente também os familiares, porque eles passam por problemas em função do funcionário público, que muitas vezes é quem sustenta até a casa, muitas vezes, né? Então, ficou aí demonstrado, através da sua pessoa, que algumas coisas não corretamente estão acontecendo. E agora eu te pergunto apenas o seguinte, já para a gente encerrar. O que é que você vislumbra, afinal de contas? Já que você mostrou tudo isso aí, o que é que você vislumbra? O que é que você realmente acha que poderia ou poderá acontecer? O que já está acontecendo. As instituições fiscalizadoras, Ministério Público do Trabalho, tem ciência de várias situações. Nós temos O Ministério Público do Trabalho já tem conhecimento de várias situações. Eu disse agora, nós temos um TAC firmado. Aquele banner que o servidor ou as pessoas podem ver lá, que está lá nos órgãos públicos, já é o resultado deste TAC. Eu confio muito nas nossas instituições. Eu confio muito nos nossos promotores. Eu confio muito que o cumprimento da lei, ela é essencial para a manutenção do direito. Então, nós temos quinquênio, nós temos ações que estão chegando aí, já estão no seu finalmente. E o que eu espero, Moreira, que em breve a justiça de fato se faça cumprir no município de Jaru. Ok, tá aí. Ouvimos assim então o nosso amigo Robert Murakami, né? Ele hoje que está aí como presidente interino do Sindismuj, Sindicato dos Funcionários Públicos do município de Jaru. Esse assunto aqui não tem nada a ver com política, é um assunto realmente que interessa, né? As pessoas interessa, em especial aos funcionários, que muitas vezes, como já falei, são os responsáveis pelo sustento da casa, são aqueles que muitas vezes dão a sua contribuição para a família poder ter uma vida mais digna, né? E acredito que foi muito bem esclarecido. Eu só quero te dizer muito obrigado e acho que os funcionários e as pessoas que nos ouviram com certeza irão procurar o sindicato, se inteirar ainda mais, eu diria, pessoalmente do assunto e que realmente as coisas possam ser resolvidas da melhor maneira possível. Eu que agradeço, Moreira, dizer que, embora o presidente esteja licenciado conforme a lei eleitoral determina, eu não estou à disposição do sindicato, que é um outro absurdo, né? Infelizmente, a administração ela proporciona esse tipo de coisa, mas o meu celular para contato é o 99234-9059. 99234-9059. Não conseguimos talvez atender a todos com a agilidade necessária, mas na medida do possível nós estamos aí trazendo algumas soluções para os diversos problemas. Funcionários, então, tendo qualquer dúvida com relação pode entrar em a todos contato. Esses problemas que você falou, entre em contato, repete o telefone. 99234-9059. Muito bem, valeu. Obrigado então. É isso aí, tivemos assim conversando com o nosso amigo Robert, né? E, como sempre eu digo, o Clube do Ouvinte é informação, é entretenimento e é música, né? Mas é isso aí. Agora nós vamos trazer aí mais uma rodada musical.